Projeto de Lei das Fake News. Isso vai dar uma confusão depois de aprovado, que vocês não imaginam. Acho eu. É o seguinte, o deputado tem feito, Orlando Silva, um excelente trabalho. Vamos primeiro ressaltar, e com muita paciência. Se tiver paraíso, ele está na porta de entrada, tá? Realmente ouviu todos os lados, buscou ser absolutamente ponderado e lutando pela aprovação do projeto. Então ele deve ser louvado pela sua competência, paciência, diálogo e de ouvir, né? Que é o papel do relator, e não ter uma ideia e ela ser intocável. Não, ele ouviu a todos tal, e busca uma solução o mais consensual possível. Do lado do relator isso está absolutamente correto, eu só tenho a elogiar. Agora, a questão das imunidades é complicado, porque tendo em vista que todos são iguais perante a lei, então logo na cabeça do artigo 5º, né, da Constituição, o artigo o mais importante da Constituição, eu acho, o artigo de ouro da Constituição, muitos podem falar que nós temos um cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Uns podem, outros não podem. Isso é um problema. Primeiro problema, que vai terminar, sabe aonde? Para variar, no STF. Aí vão dizer que o STF está querendo judicializar a política. Não, ele só age, o Supremo, é bom lembrar, o Poder Judiciário é inerte. Ele só age quando provocado, né? E será provocado sobre essa questão. E a segunda, que é uma questão pantanosa, mas a gente tem que tratar das questões pantanosas, vamos tergiversar, né? Que é a questão religiosa, que foi um dos temas que mais, nos últimos dias, houve a discussão justamente com o relator, né? A questão eu até anotei aqui, das crenças, dos dogmas e o respeito aos cultos religiosos. A questão que se levantava é que haveria a possibilidade, de acordo com algumas lideranças religiosas, especialmente dos evangélicos, que algumas afirmações que ele fizessem sobre questões do cotidiano brasileiro, da modernidade do século XXI, poderiam ser aventadas como violação, grosso modo, vou falar dos direitos humanos, questões que envolvem racismo, homofobia, misoginia, etc, etc, etc. E eles poderiam ser acionados na justiça e retirada a postagem. Grosso modo é isso que eles falaram, estou falando de uma forma mais simples. Eu recebi um monte de mensagens, né, justamente sobre isso. A questão que se coloca é que nós não podemos, nós somos um Estado laico, mas não podemos ser um Estado teocrático. E há uma diferença entre Estado laico e Estado teocrático. Laico é o Brasil, teocrático, por exemplo, é o Irã, né, que é uma república islâmica. Mas o Estado laico não significa que ele é um Estado antirreligioso. Ao contrário, ele permite que todas as religiões possam divulgar de forma livremente sua visão de mundo, grosso modo, como dizia um filósofo francês, sua visão de mundo, sua visão religiosa e de relações sociais, etc. A questão, o X da questão, e vai terminar no Supremo também, é quando crenças, dogmas vão afetar o cotidiano das relações sociais na terceira década do século XXI. Por exemplo, a questão da homofobia. Vou pegar entre tantos exemplos, hein? A questão da homofobia. Ou até, em tese, a Lei Maria da Penha. Porque as passagens que eu recebi de um deputado de que haveria uma censura bíblica, o que não é verdade, isso é mentira, não há censura alguma bíblica. Ele fazia menções, que é verdade, estão presentes tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, sobre a relação de um casal. Só que a relação entre os casais, 2000 anos depois, mais de 2 milênios, elas mudaram. A concepção de família, a relação no interior das famílias com a sociedade. Se você pega em totam o que está escrito no texto sagrado, que passou por diversas releituras, a última é do São Jerônimo, né? Um dia nós podemos explicar como é que foi isso em Antioquia, até chegar ao texto que é aceito por alguns com modificações entre os judeus, nós sabemos, e entre correntes evangélicas, né? Daquele texto do São Jerônimo do século IV, que claro que aí ele está falando para os cristãos e não para os judeus. Em suma, para tentar resumir e ser o mais claro possível, essa é uma questão
complicada, vai ser aprovado provavelmente dessa forma, pela habilidade do relator, mas muitas dessas questões o Supremo vai ser demandado, especialmente sobre a questão da imunidade e sobre a concepção do que é família, do que são relações entre homem e mulher hoje, a questão homofóbica, misoginia, etc., que foram demonstrações apresentadas há 2, 3 dias atrás por alguns desses líderes, vou chamar religiosos, né? Não sei se são líderes religiosos mesmo, muitas vezes eles falam em nome próprio, mas vai ser uma questão muito complicada. Mas isso ocorre no mundo inteiro, não é só no Brasil. E temos de aprender com as boas experiências, especialmente na Europa. Defesa pede avaliação psicológica de ex-ministro Anderson Torres. Essa questão do 30 de outubro, por exemplo, que foi o segundo turno das eleições presidenciais, ele ter solicitado, e ao testemunho da funcionária, o mapa eleitoral do dia 2, onde o Lula tinha sido, então candidato, melhor votado, e ele ter se deslocado a esses locais, o senhor Anderson Torres, para criar dificuldades para a livre circulação de eleitores, portanto, isso é uma ação criminosa, e aí não faltam crimes que podem ser imputados, caso comprovados, ao senhor Anderson Torres. Isso é gravíssimo porque nunca ocorreu na história do Brasil. O interessante é que o último quadriênio presidencial inaugurou uma nova forma, entre aspas, de fazer uma política do submundo, uma política do porão, adaptando uma expressão aí do decano da Suprema Corte Brasileira, é a política do porão, né? Por outro lado, também o que ele fez entre outubro, dia 30 de outubro, até o final de dezembro, né? As suas atividades, que a impressão é que dá, e logo as investigações devem chegar ao fim, presume-se, ouvindo todos os envolvidos, foi quando houve a preparação do golpe de Estado fracassado do dia 8 de janeiro. É bom lembrar que a partir de então vieram aqueles acampamentos golpistas, sustentado por quem, né? Quem é que colocou dinheiro para sustentar, num conjunto do Brasil, milhares de pessoas? Era um acampamento evidentemente marcado pelo vandalismo, pela insurreição, pelo rompimento do Estado Democrático de Direito, pela negação do processo eleitoral. Não faltam crimes também àqueles que lá estavam. Bem, aí os episódios do 8 de janeiro. Aqui são gravíssimos, né? Um golpe de Estado fracassado. O primeiro desde o restabelecimento efetivo da democracia no Brasil no dia 5 de outubro de 88, com a promulgação da Carta de 88. E ele teria uma participação direta, tendo em vista que saiu de férias, deixou desarticulado todo o sistema de segurança do Distrito Federal, segundo denúncias, e antes de ser publicado no Diário Oficial seu período de férias, justamente da Flórida, onde estava coincidentemente Jair Bolsonaro, ele saiu do Brasil na semana anterior, o que também é grave e é crime, no mínimo, de omissão. Essa questão do psiquiatra, né, que está atendendo, mostra uma instabilidade emocional muito grande por parte do ex-ministro, o que leva à possibilidade, concluindo, a possibilidade de até uma delação premiada. É isso que o Jair Bolsonaro não quer. Segundo fontes aí que todos estão falando, Jair Bolsonaro manda recados através de familiares do ex-ministro, que é para ele, entre aspas, numa linguagem popular, segurar as pontas, né? Que o Bolsonaro vai garantir a sua sorte. Não parece que isso ocorreu ao longo da história. O Bolsonaro foi deixando os seus feridos pelo caminho. E o medo do Anderson Torres é justamente esse, cita especificamente as suas filhas, né, menores de idade, pelo que eu li também, pelo que falaram, ele está muito preocupado com os seus familiares. Em suma, vamos ver como é que tudo isso vai terminar, mas tudo indica, por todas as informações, todos os indícios, né, de que ele teve um envolvimento direto na ação golpista que levou ao golpe, ainda bem, fracassado de 8 de janeiro. Como eu digo, parodiando Zuenir Ventura, que tem aquele clássico 1968, o ano que não terminou, nós podemos dizer que o 8 de janeiro foi um dia que ainda não terminou. Não sabemos quando é que será o ponto final desse dia. Presumo quando todos foram julgados, aqueles que estão envolvidos nessa conspiração fracassada e criminosa do dia 8 de janeiro. Simone Tebet critica a taxa de juros em reunião com o presidente do Banco Central.
Bem, eu acho que a ministra Simone Tebet está absolutamente correta, né, na sua interpretação sobre o papel do Banco Central. Eu acho que vamos relembrar as razões arroladas pelo presidente do Banco Central, o senhor Campos Neto. Eu conheço desde quando eu nasci. Essa questão da poupança baixa no Brasil, acho que eu estava no ventre da minha mãe e já ouvia essa conversa. Portanto, isso é bem antigo, né? Isso não é nenhuma novidade. Então, parte do que ele apresentou, convenhamos, para quem acompanha a economia brasileira, sabe que isso é falado de há muito. A grande questão é que é difícil encontrar, e eu acho que é um fato raro, seria caso de Guinness Book, um empresário no Brasil que concorda com a taxa de juros existente aqui no nosso país, que é a maior, em termos reais, taxa de juros do mundo. É impossível uma economia voltar a crescer no ritmo que nós precisamos a crescer e condições concretas que nós temos para crescer com essa taxa de juros. Esta é a questão central. As outras são absolutamente irrelevantes, você pode dourar a pílula. A questão central é o seguinte: com essa taxa de juros, o país não cresce. É um crescimento próximo a 1%, né? E o Brasil cresce demograficamente. O que é demograficamente? A população, cerca de 0,7, 0,8. Então você tem um crescimento real, se for 1, de 0,2, né? O que é muito, muito pouco. Frente à nossa tradição, especialmente do século XX, entre 1930 e 1980, durante 50 anos, meio século, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. As condições históricas agora são diferentes do que era naquela época? Sim, são diferentes, mas nada explica que nós hoje, e eu até brinquei ontem sobre essa questão, né, que nós tenhamos a maior taxa de juros do mundo em termos reais. O senhor Campos Neto tem de entender que existem 3 poderes na República, está na Constituição, né, e vem a inspiração do Montesquieu, lá do Espírito das Leis. Só se ele entrasse no Túnel do Tempo, que é um seriado que tinha nos anos 60, 70, que eu assistia, entrar no túnel do tempo da história e voltar a conversar com Montesquieu no Espírito das Leis e propor 4 poderes. Ou seja, nós já temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tal qual o Montesquieu sugeriu. Podemos ter do senhor Campos Neto, o Banco Central. O Banco Central não é o 4º poder, né? Agora, ele não deve agir também, ele deve, evidentemente, politicamente no sentido de P minúsculo, deve ter responsabilidade. Agora, nenhuma das razões que ele arrolou, foram cerca de 5, 6, nenhuma delas explica que nós tenhamos no Brasil a maior taxa de juros reais existentes hoje no mundo. Nenhuma delas. Incêndio em comunidade na zona leste de São Paulo. Uma vez eu de helicóptero, poucas vezes andei de helicóptero na região metropolitana. Na região são um pouco mais de 3 dúzias de municípios, cerca de 22 milhões de habitantes. E é desesperador. Como é que nós vamos sair dessa? Toda aquela, a maior parte formada por favelas, agora chamada de comunidades, todas próximas a córregos, né? Em situação terrível em termos sanitários, de deslocamento. Aí você fala assim, meu Deus, como é possível resolver isso? Aí que entra uma questão. Historicamente, as favelas estiveram vinculadas inicialmente ao... Vou usar a expressão favela, tá? Com todos os condicionantes, não fique ninguém irritado, porque eu sei que é para chamar de comunidade. Nós mudamos o nome, mas a tragédia continua. No Rio de Janeiro, a primeira favela foi no Morro da Providência. Foi no final de 1897, quando chegaram os soldados. E aí eu conheço bem que é minha tese de doutorado da Guerra de Canudos. E as casas prometidas, etc., não foram entregues, eles foram ocupando o Morro da Providência. E a partir dali foram nascendo as favelas, por analogia, a palavra favela, com Canudos, que é aquela faveleira, que é a planta rasteira que havia no alto, no chamado Morro da Favela, em Canudos, onde eles bombardeavam a comunidade. Então, por analogia, Morro da Favela, né, alto, bombardeio, aonde no Rio os soldados foram ficar, foi chamados, portanto, de favela. Então, é analogia com a comunidade fundada por Antônio Conselheiro em 1893 e destruída em 1897 e que tem um célebre livro, para uns, o maior clássico do Brasil, Os Sertões. Bem, mas isso era muito marcado pelo Rio de Janeiro e cortiços no centro da cidade, quando teve a revolta da vacina em 1904, com Rodrigues Alves, né? Vocês lembram historicamente, e aí, mas a maior parte era favelas. Em São Paulo, né, que começa a se desenvolver um pouco mais atrasado que o Rio, mas no final dos anos 1950 é a maior cidade do país e era a cidade que mais crescia no mundo, o que nós tínhamos antes era cortiços.
né, era marcado a cidade pelos cortiços. Aí começaram a nascer as favelas. Uma das primeiras, não a primeira, é no Canindé, onde mais ou menos hoje é o estado da Portuguesa. E foi lá que viveu Carolina de Jesus, né, que muitos hoje estão conhecendo. Eu conheci historicamente há muito tempo, autora de um dos livros importantes da literatura brasileira, O Quarto Despejo, que foi encontrada por um célebre jornalista lá, foi publicada a reportagem, que depois virou um livro, né, ela contando a história da vida dela na favela do Canindé, que não existe mais hoje, por causa da Marginal Tietê. E aí, com a migração muito rápida para São Paulo, foram as favelas se estendendo para a Zona Leste e para a Zona Sul, especialmente. Não significa que nas outras áreas não há favelas. Então, nós temos Heliópolis, que está entre as maiores favelas, se não for a maior, e Paraisópolis são as duas maiores favelas de São Paulo. E as condições são muito semelhantes, e concluindo, é uma vergonha a maior cidade da América do Sul, que tem uma renda per capita altíssima, que tem tudo. Nós somos global antes da globalização, São Paulo foi global antes da globalização, tenhamos situações vergonhosas, não por causa das pessoas, não, é a situação social que levaram as pessoas a morarem em situações como essa que envergonha todos nós.